Olá, estamos iniciando agora a nossa segunda aula, videoaula da nossa disciplina Desenvolvimento para Dispositivos Móveis, né? Eu sou o professor Rafael dos Passos Cantelli. Essa nossa segunda aula ainda é do módulo 1, que é Fundamentos do Desenvolvimento para Dispositivos Móveis, né? Mas agora a gente vai tratar, então, da unidade 2, uma introdução ao sistema Android. Na última aula, a gente fez uma visão geral sobre o que é a computação móvel, que são os dispositivos móveis em geral, conhecemos a história, conhecemos as diferentes plataformas, mas agora nós vamos focar especificamente nas características do sistema Android, né, que é a plataforma para a qual a gente vai desenvolver nossas aplicações, como eu já falei. Vamos lá. O, o Android, a plataforma Android, ela é fruto de um consórcio de empresas chamado OHA, Open Headset Alliance, que se a gente fosse traduzir seria Aliança para Dispositivos Móveis Abertos, né? Basicamente, então, é um conjunto de empresas que criam padrões, que criam versões, que criam novas bibliotecas, novas funcionalidades, serviços pro sistema Android, né? E o Android, então, ele é fruto da OHA e é fruto do AOSP, o Android Open Source Project. Então, muita gente acredita que o Android foi criado só pela Google, só a Google é dona, só a Google manda no Android. Não é bem assim, né? É um consórcio de diversas empresas que trabalham em cima dos padrões, de versões, de serviços, de mudanças do sistema operacional da plataforma, certo? Então, algumas características interessantes do sistema Android, né? Ele é um SO, né? Ele é um sistema operacional, como vocês já tiveram no curso de vocês, disciplina, que para entender o que são sistemas operacionais, né? Quais são as características, o que são responsabilidades do sistema operacional, né? Basicamente, o sistema operacional vai servir de base para que todas as outras aplicações, todos os outros softwares que vão rodar, eles tenham um ambiente, eles tenham uma base para poder rodarem com qualidade, serviços prontos e tudo mais, né? O SO de código aberto significa, assim como no caso do Linux, né? Significa que os desenvolvedores interessados, a comunidade, ela podem saber como que ele é construído por dentro, né? Entender como que ele faz gerenciamento de processo, gerenciamento de memória, né? Como é que ele faz é, controle das questões de segurança, né? E contribuir, certo? Por ser de código aberto, ele foi construído sobre o kernel do Linux, ou seja, sobre o núcleo do Linux. Aproveitou-se bastante coisas para poder implementar ele, né? O primeiro smartphone a, a rodar Android, ele saiu no ano de 2008, ou seja, no ano seguinte ao iPhone. A Open Headset Alliance já conseguiu ter uma resposta rápida, né, para concorrer ali com o iPhone. Esse primeiro smartphone que foi da HTC, ele foi um smartphone que não foi feito para o mercado, né? Ele foi usado só em laboratório, só em experimentação, né? Mas logo na sequência, outras diversas empresas passaram a desenvolver, a produzir smartphones que fazem uso do Android. Então a gente sabe que se a gente compra um celular de diferentes marcas, sejam marcas chinesas, sejam marcas coreanas, marcas americanas, né? O mais provável é que venha com o sistema operacional Android dentro dela, dentro desses aparelhos, né? Enquanto que os sistemas operacionais iOS estão presentes apenas no sistema, nos aparelhos criados pela própria Apple, né? Algumas questões sobre o funcionamento do Android que fazem com que forneça segurança para o usuário final é o fato de que cada aplicativo ele tem um usuário, né? Então ele trata de maneiras diferentes a questão de dados pessoais. Os aplicativos, eles funcionam dentro do que é chamado de sandbox, né? O que é sandbox? Sand em inglês é areia, né? E box é caixa, certo? Isso é um conceito que é utilizado dentro das diferentes áreas da computação para significar
a mesma ideia do que a gente tem para a caixa de gato caixa de areia para o gato, né? Onde o gato faz as necessidades fisiológicas dele exclusivamente dentro da caixa de areia, de forma que não se suja o resto do ambiente, né? Para quem tem gato sabe, né? O gato vai ali, faz, faz a necessidade só na caixinha de areia e o resto do ambiente se mantém limpo, né? Daí você fala, tá, mas o que que isso tem a ver com o sistema operacional? Basicamente, as ações, as execuções que o aplicativo vai fazer vão ficar concentradas dentro da caixa de areia dele e ele não vai poder contaminar outros aplicativos, não vai poder comprometer a execução, o funcionamento de outros aplicativos, dessa forma garantindo segurança, garantindo estabilidade pro sistema, certo? Você fala, pô, mas às vezes eu tô lá acessando alguma coisa dentro de um determinado aplicativo, por exemplo, estou lá no WhatsApp, por exemplo, aí me enviaram um arquivo PDF, e aí quando eu fui abrir, abriu outro aplicativo para poder ler esse PDF, né? Isso não quebra a ideia do sandbox, tá? Porque o que que aconteceu? Um aplicativo solicitou ao outro para que ele resolva aquela solicitação. A gente vai aprender isso já no próximo módulo, como é que funciona essa comunicação, né? O que que são essas, como que um aplicativo sabe que ele vai precisar de outro para resolver determinado problema, né? E como que ele tem essa possibilidade de pedir ajuda, entre aspas, para o outro aplicativo. Por exemplo, você está no WhatsApp e você vai receber uma coordenada geográfica, você recebeu um endereço. O WhatsApp ele não trabalha com navegação. O que que ele vai fazer? Ele vai abrir teu aplicativo específico para navegação, né? Então, tudo isso funciona sem quebrar o sandbox, né? Porque um aplicativo ele consegue solicitar serviço para o outro, mas aí o outro vai rodar no seu próprio sandbox, né? Ele vai receber aquela informação, ele vai receber aquele arquivo, por exemplo, aquele endereço, aquela URL para tratar, e ele vai tratar internamente dentro da sua própria sandbox, né? Outra coisa que acontece que garante a segurança dentro do Android, que é uma coisa muito importante dentro dos dispositivos móveis, a gente vai trabalhar com isso direto, é a questão das permissões, né? Como assim? Um aplicativo ele não pode sair fazendo uso de qualquer coisa do aparelho, e nem de qualquer coisa dentro do sistema operacional. Então, o aplicativo ele não pode, por exemplo, usar a câmera sem pedir permissão, ele não pode nem notificar o usuário através da central de notificações, hoje em dia, sem pedir permissão, tá? Ele não pode utilizar o microfone sem pedir permissão, ele não pode utilizar o aplicativo de telefonia sem pedir permissão. Então, tudo hoje em dia é baseado em permissões. Então, nós, como desenvolvedores dos aplicativos, a gente vai ter que implementar essas solicitações dessas permissões dentro da nossa aplicação, dentro das diferentes telas que forem precisar de permissões específicas. E aí, depois, obviamente, quando o usuário for interagir com as funcionalidades do aplicativo que precisam dessas permissões, aí vai aparecer para o usuário poder autorizar ou não esse determinado uso, certo? Aqui nessa figura que eu trouxe da documentação oficial do Android, né, que também faz parte da nossa bibliografia da disciplina, eu trago as diferentes camadas que o sistema operacional possui, né? Creio que vocês, na disciplina de sistemas operacionais, para os que já cursaram, vocês devem ter visto diferentes arquiteturas que existem de sistema operacional, né? Por exemplo, a arquitetura microkernel, monolítica, e uma das arquiteturas muito utilizadas para criar sistemas operacionais é a arquitetura em camadas, onde as diferentes responsabilidades do sistema operacional ficam umas acima das outras, garantindo que, quando a gente precisa de alguma coisa, de uma camada superior ou posterior, a gente conversa com a camada logo acima e faz essa solicitação. Muito parecido também como é que funcionam as redes de computadores, né? Seja no modelo TCP/IP ou no modelo OSI, né? Esses dois modelos também trabalham com arquitetura em camadas. E você fala, tá, mas por que que eu preciso saber disso? Para saber as, os serviços, as funcionalidades que a gente tem disponível dentro do sistema operacional em cada uma delas.
Então, veja que a camada mais em cima, essa camada que está em azul aqui, azul mais escurinho, mas que a gente tem aqui mais acima, ela é a camada de System Apps, ou também chamada camada de aplicações. Aqui estão alguns aplicativos muito comuns que todo smartphone tem, né? Por exemplo, o Dialer, que é o aplicativo de ligação, aplicativo de e-mail, aplicativo de calendário, aplicativo para gestão das câmeras, né? E aqui também que vão ficar os aplicativos que nós, ao longo da disciplina e depois ao longo da vida profissional de vocês, se vocês forem trabalhar com isso, vão desenvolver, certo? Então, a camada que a gente mais trabalha é a camada do System Apps, tá? Então, os nossos aplicativos, sejam em Java, sejam em Kotlin, vão estar nessa camada aqui, certo? E vou poder também pedir serviços, pedir coisas para os outros aplicativos dessa mesma camada, certo? Abaixo da camada de System Apps, a gente tem a camada de Java API ou API Framework, certo? Nessa camada, a gente tem diversos gerenciadores, que são aqui os managers, que trazem para nós diversos elementos fundamentais do desenvolvimento Android, como o Activity, que é responsável por criar as telas das nossas aplicações, gerenciador de localização, gerenciador de recursos, gerenciador de telas, gerenciador de notificação, certo? Então, essa camada aqui tem os frameworks prontos para a gente poder fazer uso desses gerenciadores. Então, veja que essas coisas não são aplicativos em si, né? Você não tem um aplicativo localização, né? Você não tem um aplicativo notificação, né? São recursos que os mais diversos aplicativos vão poder fazer uso, que já estão prontos no sistema operacional, certo? Abaixo dessa camada verdinha aqui, então, a Java API Framework, a gente tem a camada de Native C, C++ Libraries e Android Runtime. Você fala, ué, como assim? Duas? É uma mesma camada, vejo, por isso que está no mesmo nível o desenho aqui, tanto o roxo quanto o amarelo aqui, laranja, né? Então, é uma camada dividida essa aqui, mas é uma mesma camada. Aqui a gente tem outras coisas prontas também, mas aí são bibliotecas, são recursos que estão desenvolvidos na linguagem C ou C++, né? Então, aqui estão recursos que foram programados, estão disponíveis dentro do sistema operacional, mas recursos mais de baixo nível, recursos que precisam de um desempenho, não podem perder nada de overhead com o desempenho, e precisam aproveitar ao máximo o hardware, né? Por exemplo, OpenGL. O que é o OpenGL? É usado para trabalhar com a parte gráfica, né? Gráficos em 3D, para jogos pesados do sistema operacional, para outras aplicações de computação gráfica, né? Realidade aumentada, realidade mista, essas coisas, esses tipos de aplicações mais pesados vão ser bibliotecas, então, C, C++. Então, não quer dizer que você precisa desenvolver em C, né? Para quem não aprendeu linguagem C ou nem gosta, não se preocupe, né? Essas coisas já estão prontas e existe aqui uma camada no meio, ó, que vai permitir a conversação, tá? Só para entender que essas coisas estão disponíveis dentro do SO, implementadas lá dentro, né? E aqui o Android Runtime tem outras bibliotecas importantes, né? Core Libraries, são bibliotecas de núcleo, bibliotecas importantes para o funcionamento, e também o ambiente de execução está aqui também. Veja que está aqui ART, né? O que é isso? É um ambiente onde vai rodar as aplicações. Então, um ambiente que vai fazer a gestão da memória, né? Da memória principal. Então, não preciso mais de uma determinada área alocada de memória. Ele que vai fazer a desalocação automática dessa área de memória, né? Vai ter outras bibliotecas prontas ali também, onde as nossas aplicações vão rodar. Então, a gente desenvolve elas aqui, né? Mas elas rodam dentro do ambiente de execução. Isso que significa runtime. Abaixo dessa camada dividida, aqui num outro tom de azul ou verde, né? Dependendo da interpretação, a gente tem a camada HAL, Hardware Abstraction Layer. Tá? O que é essa camada? Essa camada é muito interessante, né? De novo, fazendo uma ligação com a disciplina de sistemas operacionais, onde é tratado disso também, essa é a camada que faz a abstração do hardware em si. Como assim? Pensa o seguinte, eu não falei agora há pouco que se você compra um smartphone
de uma marca coreana, de uma chinesa, de uma americana. Então, se você compra um Xiaomi, ou se você compra um Samsung, se você compra um Motorola, você tem o mesmo sistema operacional, né? Então, digamos, hoje você tem um smartphone da marca X, amanhã você compra um outro da marca Z, e você vai continuar usando os mesmos aplicativos, não é? É o mesmo aplicativo que você acostumou para navegação, é o mesmo aplicativo que você acostumou para acessar a web, é o mesmo aplicativo que você usa para mensagem pessoal, por exemplo, né? E como é que funciona esses diferentes aplicativos com diferentes hardwares, né? Porque por mais que eu, como usuário, eu utilize para conversar com os colegas, por exemplo, por vídeo, eu uso o Discord. Hoje em dia, que eu estou na marca X, eu estou num aparelho onde a câmera principal foi feita por uma empresa qualquer, porque não é a mesma empresa que faz a câmera que faz o aparelho, né? Isso tudo é terceirizado hoje em dia. Então, imagine que eu comprei um aparelho da marca Z e ele tem uma câmera que foi feita por uma outra empresa completamente diferente, com detalhes internos, com a eletrônica diferente, com drivers diferentes, mas o aplicativo tem que rodar igual nas duas, né? Como é que faz isso? A gente não precisa tratar com o baixo nível do hardware. A gente não precisa ir para. E baixo nível, a gente, claro, falando de nível da abstração, não tô desqualificando, né? Mas a gente não precisa descer no nível da eletrônica, né? No nível de sinais elétricos, no nível do binário. A gente também não precisa nem descer no nível do driver, que já é um nível acima, né? Nessa parte de hardware. Nada disso precisa ser preocupação nossa como desenvolvedor de aplicativo. Por quê? Porque essa camada HAL, ela abstrai os diferentes microfones dos aparelhos, os diferentes sensores de movimento, as diferentes câmeras, as diferentes placas de rede, né? Que, como a gente falou na aula anterior, todo celular tem pelo menos três, né? Tudo isso é abstraído para nós. E a gente pode fazer uso desses sensores, desses elementos do aparelho sem nos preocuparmos com a sua implementação de baixo nível, ok? E por fim, a camada mais baixa que a gente tem dentro do sistema operacional Android, que vai de acordo com o que eu falei agora há pouco na aula, é o Linux kernel, né? O que é o kernel do sistema operacional? O kernel do sistema operacional é o que a gente chama de coração do sistema operacional, né? Kernel seria núcleo, né? Uma forma de traduzir kernel. E aqui dentro, então, tem as implementações do próprio sistema operacional, que vão gerenciar o funcionamento dele em todos os seus diferentes aspectos. A gente não precisa conversar com essa camada diretamente também, né? Por isso que ele é em camadas. A ideia é que a gente trabalhe, principalmente nas camadas mais de cima, né? Mas é importante entender como que o sistema operacional funciona, como que ele é organizado e como está tudo bem estruturado para que nós, como desenvolvedores, possamos abrir nossa ferramenta de desenvolvimento e criar as nossas aplicações sem nos preocuparmos com aspectos de níveis de abstração mais baixos, certo? Vamos lá. O que é a ferramenta de desenvolvimento, então, que a gente vai utilizar? A ferramenta Android Studio. Tá? Essa ferramenta ela é um IDE, né, que é a sigla para Ambiente Integrado de Desenvolvimento. Você vai poder baixar ela acessando o seguinte endereço, então é developer.android.com/studio, certo? Lá na página do Android Studio, você vai ter um botão bem destacado aqui para baixar a última versão, tá? Então, eu quando criei o slide aqui, eu fui lá na página e printei a tela da última versão. Então, a versão que a gente tem atualmente é o Jellyfish, né? As versões elas estão sempre mudando, geralmente muda uma versão, uma mudança grande de versão, ela acontece a cada ano, né? Mas dentro de cada ano mesmo tem atualizações, mas para isso a gente não precisa ficar reinstalando, né? Existe um recurso de atualização dentro do próprio IDE para que você não precise ficar instalando. Então, instalou uma vez, então você vai clicar aqui no fazer download do Android Studio. Quando você fizer esse clique, ele vai abrir uma janela para que você concorde com os termos. Basta que você marque a caixinha concordando lá com os termos. Escolha um diretório na sua máquina para poder baixar ele.
né? E aqui ele vai rodar nos diferentes sistemas operacionais, inclusive, né? Esse primeiro download, ele não demora, certo? Porque aí o resto das coisas que ele for precisar, ele vai baixar na hora da instalação também. Feito isso, depois de você baixar ele, você vai na pasta de destino onde você salvou o arquivo de instalação, vai dar 2 cliques lá no arquivo de instalação. E a instalação em si, ela é bastante intuitiva, né? Então, da mesma forma como você instala outros aplicativos, outros programas na sua máquina, aqui, obviamente, estamos falando de computador, né? Você precisa de um computador para poder desenvolver. Você vai avançando nas telas da instalação, clicando no botão Next, né? Que em inglês significa próximo, ok? Vai escolher uma pasta para instalar. Se você não quiser se incomodar com isso, você pode deixar a pasta default, a pasta padrão, onde ele faz essa instalação. E aí, feito isso, quando você já tiver com o Android Studio instalado, cada vez que você for querer criar novas aplicações, você vai clicar no botãozinho Create Project. Eu já vou mostrar aqui detalhes como fazer isso. Mas eu deixei mesmo assim, mesmo eu indo mostrar para vocês, eu deixei no slide essa figura aqui, porque isso é muito importante. Porque quando você vai criar um novo projeto, tem diversas opções de projetos que você pode criar, né? Então, tem fone e tablet, tem Wear OS, que é para dispositivos vestíveis, principalmente relógio, né? Tem a parte da televisão, então existe Android que roda em Smart TV, né? Tem a parte automotiva também para dispositivo multimídia de carro, né? Mas basicamente, então, a gente vai sempre escolher aqui fone e tablet, né? Que é o foco da nossa disciplina. E, pessoal, vocês sempre vão marcar essa opção do meio aqui, tá? Porque tem No Activity, Empty Activity, Basic. Qual que você vai marcar? Sempre essa do meio, que é Empty Views Activity, certo? Por que sempre essa? Porque essa aqui vai permitir que a gente crie utilizando as tecnologias mais atuais e utilizando a linguagem Java, que é a linguagem que nós vamos utilizar aqui nessa disciplina, certo? Depois disso, você vai dar um nome para o seu projeto, né? Então, todo projeto vai ter que ter um nome. O que eu sugiro? Você dá como nome o nome da aula, né? Então, vou fazer o projeto tal como atividade da aula 3, por exemplo. Você pode colocar lá. Ou você coloca o nome da unidade, né? Ou mesmo dá um nome que faça sentido com o que você vai fazer no projeto, né? Não precisa especificamente escrever aula ou unidade, mas escreve alguma coisa que tenha a ver com o projeto. Então, vai fazer um projeto para cadastro de cliente. Então, você pode colocar ali, projeto de cadastro de cliente. Nesse exemplo aqui, ó, eu dei o nome de primeiro projeto, certo? Package name, ou seja, o nome do pacote que o projeto vai colocar os arquivos fonte. Isso você não precisa mexer, tá? Inclusive, isso é um padrão internacional de pacotes, né? Que é usar o com ponto, o nome do projeto, perdão, com ponto example, ponto nome do projeto, né? Aqui, localização. Isso eu recomendo que vocês mudem, tá? Isso aqui eu sempre falo para meus alunos. Cria uma pasta no teu sistema, no teu HD ou no teu SSD, com o nome da disciplina, tá? E aí você põe o nome do projeto, tá? Aqui, essa quarta opção, você vai deixar marcado sempre linguagem Java. E por fim aqui, o mínimo SDK, ou seja, a versão mínima do Android que vai precisar para rodar o seu aplicativo, eu sugiro utilizar o Android 10, tá? Porque o Android 10 aqui, como mínimo, ele não é tão antigo e não é novo demais. Porque se você, cada vez que você escolhe uma versão diferente aqui, ele vai mostrar qual que é o teu potencial público, quantos dispositivos do mercado vão poder rodar, e no mercado de Android só. Então, se você escolhe o Android 10, hoje em dia ele está com 76% dos dispositivos vão rodar. Então, é uma boa fatia do mercado, tá? Então, não escolhe versões muito novas, tipo, versões ainda beta ou versões que saíram esse ano, porque aí você vai ter um público menor, tá? E por fim, esse Build Configuration Language aqui, você pode deixar no Groove DSL, mas se não quiser mudar também aqui, isso não faz tanta diferença para nós aqui, tá? Porque isso é só o automator de construção do nosso projeto. Então, não se incomode com isso, tá? Então, aqui, eu abri o meu Android Studio para mostrar
como é que funciona a interface, né? Quando você já tem algum projeto que abriu antes, ele vai abrir essa aparência aqui, né? Então, veja, eu tenho um projeto aqui que está na minha a pastinha dispositivos móveis 2024, que é o nome da pasta, é onde eu guardo todos os projetos da disciplina desse semestre, né? E aqui está o nome dele também. Quando você abre o Android Studio pela primeira vez, vai ter uma tela como essa aqui. Claro que a minha eu maximizei, né? Geralmente ela é um pouquinho menor, mas é a mesma ideia aqui. Então, você vai ter aqui os projetos, aqui à esquerda, né? E aí aqui você tem Welcome to Android Studio, bem-vindo ao Android Studio, né? E o botãozinho principal para nós aqui, que a gente mais vai utilizar, que é o New Project, ou seja, ele que a gente utiliza para criar um novo projeto. Tá? Você vai clicar aqui sempre, então vai passar por esse caminho sempre, e vai selecionar, como eu falei lá no slide, né? Deixei inclusive um print lá no slide. Você vai selecionar aqui o Empty Views Activity, sempre essa opção aqui, tá? Você vai dar um Next aqui, e aqui você vai dar um nome para o seu, pro seu projeto, né? Para o seu projeto de aplicativo. Então, digamos que eu vou fazer um aplicativo, que é muito comum a gente fazer quando está aprendendo, um aplicativo de calculadora. Vou escrever aqui, calculadora. Tá? Veja que o nome do projeto, do pacote, ele faz automaticamente, não se incomode com isso. Aqui, como eu falei para vocês, a localização do arquivo é importante você criar uma pasta para a nossa disciplina, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui no meu desktop uma pastinha para todas as disciplinas, e aí, se eu quiser que meus projetos todos fiquem numa pasta específica de uma disciplina, eu posso criar aqui, ó, por exemplo, dispositivos móveis. Não tem espaço? Tudo bem. Dispositivos móveis. Aqui, então, nessa pasta, todos os meus próximos projetos vão ficar criados, mas para o meu projeto em questão, ele cria a pastinha calculadora, certo? Então, isso que eu sugiro para vocês. Cria uma pasta só para a nossa disciplina e daí cria todos os projetos da disciplina dentro dela. E aí, cada uma delas vai estar na sua própria subpasta. Vejam que você pode pensar, oh, mas o teu slide lá está marcando 76% do Android 10, porque essa estatística aqui do Android Studio, ela é dinâmica, tá? Então, veja que já teve um incremento nos usuários, na fatia de mercado do Android 10, já está em 81,12, tá? Então, melhor ainda a gente fazer para o Android 10, né? Porque aumentou ainda mais o mercado, tá? O Build Configuration é outra coisa que não precisa mexer, mas eu costumo utilizar o Groovy aqui, mas se você deixar no outro aqui, não quer dizer que você vai utilizar a linguagem Kotlin, não se preocupe. Ele é só o automotor de compilação, isso aqui, de construção. Ele não interfere nos nossos códigos, tá? Mas aqui, isso sim é muito importante. A parte de language, você vai deixar sempre na linguagem Java, tá? Que a gente vai utilizar na disciplina. Depois, você como desenvolvedor, se quiser trabalhar com Kotlin, sem problema, né? Mas você vai deixar marcado aqui linguagem Java, certo? Quando você der o finish, ele vai abrir o Android Studio para nós. Vai demorar bastante a primeira vez, tá? Não se assuste com isso. Mas a partir dos próximos projetos, ele começa a ficar mais rápido, né? Porque ele já vai ter baixado as dependências e tudo mais. Aqui no canto, ele vem só com o que tem de novo e tudo mais, né? Você pode só minimizar isso aqui, sempre. E é que a gente tem as diferentes áreas da nossa ferramenta, desenvolvimento. No slide eu coloquei para vocês também bem dividido o que significa cada uma dessas áreas. Daqui a pouco a gente vai tratar delas, né? Mas o que eu quero focar agora é eu quero tratar da parte do emulador, tá? Então vou fechar aqui o projeto. E aqui, pessoal, no canto superior direito, a gente tem essas três pontinhos aqui, as reticências, né, na vertical. A gente vai clicar aqui no Virtual Device Manager. Inclusive, vocês vão ter uma atividade na disciplina para trabalhar com isso, mas é importante eu mostrar. Está vendo no Virtual Device Manager? E aqui vão estar os nossos emuladores. Por como a gente está desenvolvendo para uma plataforma que não é o computador tradicional, né? A gente precisa rodar em algum lugar essas aplicações, né? Então, uma forma que a gente tinha antigamente e a gente precisava fazer era sempre você tem um smartphone plugado na porta USB do teu computador e cada vez que você faz uma compilação nova no teu aplicativo, cada vez que você altera alguma coisinha, você tinha que compilar, instalar de novo no teu dispositivo físico para testar, né? O que era extremamente trabalhoso e você acabava deixando o teu dispositivo cheio de aplicações temporárias
né, de aplicações experimentais ainda. Então, com o emulador isso não precisa acontecer, né? Então, esse aqui é o Device Manager. Aqui, um de vocês vai estar sem nenhum emulador, não tem problema. Você vai criar um novo, vai clicar aqui no maisinho, vai escolher fone, vai escolher a versão que você quer, tá? Vai baixar uma versão do Android para que rode o teu o teu emulador, tá? No meu aqui está a versão do Android 10, como eu falei, tá? Que é o Q. Então, você vai fazer o mesmo na sua máquina. Então, vai clicar nesse botãozinho aqui de download, né? Que esse botão hoje em dia significa download, né? E vai baixar. Não vai levar muito tempo, vai só precisar fazer isso uma vez. Vai vir no Next aqui. Vai dar um nome para o teu emulador, certo? Esses outros aspectos aqui, você não precisa se incomodar. Na aula de sensores, a gente vai tratar mais. E, inclusive, numa das atividades da disciplina, todo esse passo a passo está bem descrito, tá? Por isso que eu estou indo mais rápido aqui na criação do emulador. E, por fim, você vai clicar em Finish. Aí o emulador vai estar pronto. Cada vez que você compilar uma nova aplicação, ele já vai direto para o emulador, já vai abrir o emulador para você, e você vai poder testar à vontade, certo? E o emulador, dentro dele, tem todas as características que um aparelho físico tem. Então, você vai poder testar os diferentes sensores, você vai poder virar ele, você vai poder girar, vai poder tirar foto, vai poder fazer o que bem entender com o emulador. Bom, aqui está a parte de criar o emulador, né, pessoal? Mas como eu falei lá dentro das atividades da disciplina, eu explico isso com bastante detalhe. E aqui eu trouxe uma figura do livro do Smith, que é parte da bibliografia nossa da disciplina, que está na nossa biblioteca da UFMS também, porque essa é uma figura bem legal que divide a tela da ferramenta de desenvolvimento em 6 segmentos, para que a gente possa entender a, as responsabilidades e as características de cada um desses segmentos. Aí você pode pensar, pô, mas está diferente. Não, não é. Existem diferenças estéticas, né, que aconteceram nesses anos, porque o livro é de 2019, né, então aí há 5 anos, porém, ah, as partes, a segmentação da ferramenta não mudaram, né, então ele continua válida, continua super importante essa figura nesse sentido. Então, veja, está dividido aqui nas letras A, B, C. Então, esse menu aqui de cima está dividido nessas 3 letras, A aqui mais para cima, o B aqui um pouquinho mais para baixo e o C, certo? E depois, essa área maior de todas é a letra D, né? Essa área mais aqui de baixo, quase no fim da figura, letra E, né? E a gente tem a letra F aqui no canto esquerdo. Vamos entender o que significa cada uma dessas? Então, na letra A é o chamado de menu bar, ou barra de menu. Ela contém as variedades dos menus para a gente acessar as diferentes tarefas. Então, por exemplo, para criar um novo projeto, né, para editar alguma coisa, acessar as opções do IDE, da ferramenta como um todo, né, acessar ajuda, tudo mais. Então, esse é o menu bar, esse menu aqui mais de cima, certo? Letra B, a gente tem a toolbar, ou barra de ferramentas. Nela, a gente tem atalhos prontos para as ferramentas, para as ações que a gente faz com mais frequência no IDE, né? Então, acessar emulador, né? Compilar a aplicação, depurar e assim por diante. Na letra C, então um pouquinho mais abaixo, uma barra um pouquinho mais abaixo, tem a Navigation Bar, ou barra de navegação. Essa também a gente usa muito e é nela que ficam todas as abas dos arquivos que a gente tem aberto. Então, quando a gente está com o XML de strings, já vai falar nas próximas aulas sobre isso, aberto, quando a gente está com o designer de tela aberto, quando a gente está com o código da tela aberto, quando a gente está com o código das classes Java aberto, tudo isso vão ser abas nessa barra de navegação e a gente vai poder acessar elas no momento que a gente quiser. Então, veja, nesse exemplo aqui tem 2 abas abertas. Uma aba de um código Java e outra de um código XML, certo? Então, essas são as letras A, B e C, os menus aqui de cima, né? As barras aqui de cima, certo? A parte principal dessa nossa ferramenta e de qualquer IDE é a parte da área de código, né? Que está aqui na letra D, né? Isso é muito comum em todas as ferramentas de desenvolvimento ser o que utiliza a maior parte da tela. É aqui que a gente escreve o nosso código, obviamente, tá? Isso tem o nome de Editor Window, né? O interessante desse Editor Window,
que você pode estar pensando, putz, mas isso é igual, qualquer ideia, não me faz, não, não é interessante para mim, sabe? É interessante porque, além de você poder escrever código Java dentro dele, poder escrever código Kotlin dentro dele, poder escrever código XML dentro dele, você também vai abrir dentro dele o editor visual de layout. Então, a gente vai trabalhar muito com isso. Então, dentro dele, visualmente, você vai poder colocar botões, você vai poder colocar caixa de texto, você vai poder aumentar, diminuir botão, tamanho, você vai poder trocar cores. Então, muito legal isso. Não é só para escrever, como se fosse pouco, né? Escrever código, sendo que é o principal atividade no programador. Mas também não é só isso, porque ele também, dentro dele, ele se transforma no editor de layout. Muito legal isso. Letra E, mais lá embaixo, como eu falei na figura, é o status bar, a barra de status. Ela é bem importante para mostrar para nós o que o nosso IDE está fazendo. Então, vocês viram que quando eu abri, o que ele mostrou ali, que ele estava carregando determinadas coisas, né, atualizando outras dependências. Quando você manda compilar, ele mostra quais etapas de compilação que ele está, se deu algum erro, vai aparecer ali embaixo, certo? Então, é uma barra informativa sobre o que a ferramenta está fazendo em determinado momento. Tá? E por fim, a letra F, que é aquele que fica mais no canto esquerdo da tela, é o Project Tool Window, ou seja, janela de ferramenta de projeto. Então, dentro dela tem a nossa árvore do projeto, com as diferentes pastas que organizam o projeto. Tem, inclusive, também uma atividade na disciplina só para trabalhar com essas diferentes pastas e o conteúdo delas. Né? Então, fornece uma visão geral de todos os arquivos relevantes para nós, programadores, dentro do nosso projeto. Inclusive arquivos multimídia, né? Às vezes arquivo de áudio, de música, de vídeo, arquivo de imagem, diferentes layouts. Tudo isso vai estar, então, organizado dentro desse Project Window. E aí, claro, quando você vai num determinado arquivo, aqui, ó, por exemplo, você vem nesse arquivo aqui, content underline android underline sample, aqui, você dá 2 cliques nele, ele vai abrir aqui na área de espaço D aqui e vai criar uma abinha aqui para nós na barra de navegação, no espaço C aqui. Então, esse é o nosso Android Studio, é nele que nós vamos trabalhar a disciplina inteira. Então, nas duas unidades do módulo 2, nas duas unidades do módulo 3, nas duas unidades do módulo 4, nós vamos desenvolver coisas utilizando o Android Studio. E, claro, assim que a gente terminar de desenvolver, for testar alguma coisa, a gente vai clicar aqui dentro da nossa toolbar, vai clicar nesse botãozinho verde, esse triângulo verde deitado aqui, que significa compilar e executar. E aí ele vai compilar a nossa aplicação, vai abrir automaticamente o emulador, vai instalar a nossa aplicação, versão mais nova no emulador, e vai executar ela dentro do emulador para a gente poder testar, certo? Então, essas foram as referências que a gente utilizou na aula de hoje. Muito obrigado pela atenção. Nos vemos no próximo módulo.